Obrigado, Senhor, desse dia, Senhor Jesus. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma live, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Se você está respirando aí, é porque o Senhor te deu mais uma oportunidade de vida, amém? Se você está respirando aí é porque o Senhor te escolheu, o Senhor teve misericórdia da tua vida. Então, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai, amém, queridos? Vamos agradecer àquele que vive, àquele que reina, para todo sempre, para que nós possamos agradar o seu coração, agradar a sua vida, amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos dar início a essa live em nome de Jesus. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um momento na tua presença. Jesus, nós devemos, Pai, tudo a Ti. A nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós teremos, tudo que nós seremos, Pai, daqui para frente. A progressão constante na Tua presença, a progressão constante, Senhor, de um crescimento espiritual e de um espírito maduro na Tua presença. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor até aqui tem cuidado e sustentado a nós. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso. O Senhor é um Deus que cuida e que zela da nossa vida e nós somos, Pai, totalmente gratos a Ti nessa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem nos entregado, Senhor, e nos ensinado nessas lives. Eu quero, Senhor, que o Senhor saiba, nessa manhã, nas maiores alturas, que o meu coração é Teu, Senhor. A minha vida é Tua, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem de Ti e voltará para Ti, Senhor. Te amamos, Te adoramos, Te bendizemos, porque só o Senhor é digno de adoração e de louvor. E estamos aqui, Senhor, alegres e contentes, por aprendermos, Pai, um pouquinho mais da Tua palavra, daquilo que o Senhor deixou para nós nessa terra de tão importante. Lava-nos, purifica-nos das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Purifica, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos, Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Te adoramos, Senhor, e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Maravilha. Vamos lá, então? Glória a Deus, né? Que bênção. Espero que vocês estejam bem. Amém. Nós vamos estar orando, tá bom, queridos? Tem uma galerinha aqui que já está pedindo oração, amém? No final da live nós vamos estar orando por casamentos, por família, vida financeira, amém? Nós vamos orar juntos aqui no final dessa live. E em nome de Jesus o Senhor vai intervir na sua situação. Mas lembre-se, o que vai fazer com que você tenha sabedoria e conhecimento e cresça nas tomadas de decisões. É importante que você compreenda a palavra de Deus. É importante que você compreenda
a palavra de Deus. É ela que vai te aprimorar, vai te levar a um nível profundo na presença do Senhor. Amém? É ela que nos guia, é ela que nos move, é o Senhor. Tudo bem, queridos? Então é importante que primeiramente nós entendamos que nós precisamos ter essa palavra dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, dentro da nossa mentalidade, para que nós possamos tomar as decisões corretas. Eu garanto para vocês, eu garanto isso. Vocês tomando partido nessas lives, nesses vídeos que eu estou gravando aqui, ensinando vocês, a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Só será a mesma se você quiser, for tolo e negligente. Mas, uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus e nos afirmamos nela, é impossível que nós sejamos os mesmos. É impossível. Amém, queridos? Glória a Deus. É impossível. Porque a palavra de Deus, ela nos move, nos transforma, nos leva a um nível profundo na presença do Senhor. Tudo bem? Glória a Deus. Que bênção. Vamos lá então, queridos. Eu quero hoje entrar com vocês. Estamos falando sobre batalha espiritual nesses últimos dias. E hoje nós vamos entrar no tema mais propriamente para as armas espirituais. As armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, né? Profeta, qual que é a nossa guerra? Querido, a tua guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. A tua guerra é contra Satanás e seus demônios. A tua guerra é contra a tua carne. Amém? Eu sempre brinco aqui na igreja que a nossa... São 2 contra 1, né? É a carne e a nossa alma contra o nosso espírito. E é por isso que o nosso espírito precisa estar muito forte em Deus, muito firmado na presença de Deus, muito cheio de intimidade e poder, porque senão essa desvantagem da carne e da alma contra o nosso espírito é injusto, né? Mas quando nós temos o Espírito Santo morando em nós, a gente equilibra essa guerra. Amém? Nós equilibramos, porque nós temos o Espírito Santo junto ao nosso espírito, falando, guiando o nosso espírito. E isso faz com que a gente equilibre o jogo. Amém? Então nós não somos mais escravos da nossa carne e escravos também de demônios. Amém, queridos? Da nossa alma. Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos lá então, queridos. Quando nós falamos de batalha espiritual, preste bem atenção, tudo bem? Eu quero que você, por favor, não perca a linha de pensamento da palavra, tá bom? Aprenda, se fixe para que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Glória a Deus. Que bênção, né? Nós temos uma irmã aqui no Kauai, ela estava no culto ontem aqui da igreja, Ivanilde, né? Agora eu tô vendo aqui a fotinha. Que culto foi aquele ontem? Glória a Deus, que bênção, tá vendo? Pessoal que participou aqui do culto ontem, de fato o culto foi muito bênção. Ontem nós falamos aqui, queridos, de posicionamento em Deus, né? Quando nós nos posicionamos no Senhor, as coisas elas mudam, nós recebemos, né, as bênçãos espirituais sobre a nossa vida. As bênçãos estão lá. O problema é que nós não acessamos elas por conta da nossa falta de postura, nossa falta de se posicionar na presença do Senhor. Por mais que Ele queira nos abençoar, nós não podemos ser abençoados porque estamos fora daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então o tema foi esse ontem no culto aqui, foi uma bênção, tem alguns irmãos aqui que estavam visitando a gente ontem. Foi bênção demais, foi glória em cima de glória, amém? Que bênção. Mas vamos lá, queridos, nós falamos sobre batalha espiritual e nós precisamos entender isso aqui. Nós vamos começar a entrar em algumas armas espirituais. Lembra que nós falamos aqui no passado que a oração, há pouco tempo atrás, a oração ela é uma arma de guerra, né? De ataque. A oração não é só uma ferramenta de comunicação e intimidade com Deus, mas a oração também é uma arma de guerra. Amém? Também é uma arma de guerra, de batalha espiritual. Você não pode, querido, no meio da sua oração, durante uma oração que você está lutando ali contra demônios, ficar falando assim, ó diabo, por favor, saia da minha casa, tá bom? Saia daqui, porque eu não quero você aqui na minha casa. Não, não é assim, querido. Não é assim que funciona. Quando nós estamos orando contra Satanás e os seus demônios, o império das trevas, tem que ter autoridade. A Bíblia diz, querido, que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não ora com fé, batalhando contra esses espíritos imundos que rondam a nossa vida, circulam a nossa vida, esses demônios, querido, eles são malditos, tá?
Por que eu estou falando maldito? Porque de fato eles estão amaldiçoados, né? Eu lembro no passado que eu falava assim, demônios são malditos, e aí o pessoal falava assim, nossa, profeta, mas você está amaldiçoando. Eu falei assim, querido, eu não estou amaldiçoando quem já está amaldiçoado, amém? Eles já estão debaixo de maldição, estão condenados a uma morte eterna para toda a eternidade, separados da glória de Deus para todo o sempre. Eles estão reservados para eles densas trevas e lago de fogo. Tudo bem? É isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse. Então, querido, o que eu quero que você entenda é que você precisa se posicionar com autoridade. Você não expulsa demônios com uma voz mansa, com algo tranquilo. Amém? Você expulsa demônios, querido, com ousadia e fogo do Espírito de Deus. Nós precisamos se posicionar em Deus e ter autoridade. Lembre-se de uma coisa, eu falei aqui para vocês sobre o poder da palavra, quem lembra das lives passadas. Eu falei que a nossa boca tem poder, tem autoridade. Então, se a minha boca constrói ou destrói, se a minha boca é um canal de bênção ou canal de maldição, eu tenho que começar a usar minha boca com autoridade para batalhar espiritualmente contra Satanás e seus demônios. Amém? Então tome cuidado com as situações que você vai se ver dentro de batalhas espirituais, que Deus espera que você tenha uma postura de autoridade. Amém? Deixa eu citar um exemplo aqui para vocês. Atos capítulo 16, versículo 16. Eu quero ler com vocês isso aqui. Antes de nós falarmos das armas, rapidinho, que isso aqui é importante que você compreenda. Você que está anotando aí, Atos capítulo 16, versículo 16, abra sua Bíblia comigo, rapidinho. Você que está com a Bíblia aí, você já aprendeu, né? Glória a Deus por isso. Você já sabe, chegou aqui na live, sempre com a sua espada na mão, tudo bem? Sempre com a sua Bíblia na sua mão para que você possa aprender, tudo bem, queridos? Atos capítulo 16, versículo 16. Eu vou ler com vocês aqui, preste atenção na leitura. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, você está entendendo aqui que eu estou falando com você? Aqui, querido, quem estava aqui indo nós? Só para você entender. Era o apóstolo Paulo e Barnabé, tá? Barnabé e Paulo estavam indo para o local de oração, eles tinham um local de oração. Geralmente, querido, eles oravam no templo, né? Como João e Tiago, que oravam às 3 horas da tarde, a nona hora, né? Então, assim, eles estavam indo para um lugar de oração. Preste bem atenção aos detalhes da Bíblia, tudo bem? Se você não prestar atenção aos detalhes da palavra, você não vai compreender o princípio por trás, a revelação por trás do texto sagrado. O apóstolo Paulo e Barnabé estavam indo para um local de oração. Veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. Lembra que eu falei para vocês aqui sobre adivinhação? Que eu falei que tem muitos homens de Deus que eles não é revelação, é adivinhação. Eles ficam adivinhando a vida das pessoas e isso é um espírito imundo que atua na vida deles, tá? Não é o Espírito de Deus. Eu quero que você entenda isso aqui, tá? Preste bem atenção no que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo, mas é o que a palavra de Deus diz. E essa jovem, ela estava possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Essa jovem era uma escrava e ainda não era só escrava física de homens, mas essa mulher, essa moça, até, talvez era uma jovem, era uma pessoa também escrava de demônios. Ela, querido, estava em 2 escravidões, tá? Ela estava escrava tanto de homens, tanto da terra, quanto de demônios. Essa moça era uma moça que estava duplamente escravizada. Seguindo a Paulo e a Barnabé, gritava, né? Ela gritava dizendo, olha o que ela dizia. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Você vê que Paulo, querido, ele não dirige a sua palavra à moça. Ele não dirige a sua palavra àquela mulher. Ele não dirige a sua palavra a pessoas, a circunstâncias. Ele dirige a sua palavra ao espírito imundo. Aquele demônio que estava atuando na vida daquela moça. E Paulo, olha lá o versículo 18. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito. Que espírito? Aquele demônio que estava naquela moça. Em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, saiu.
Eu quero que você entenda, querido, que você, dentro de uma batalha espiritual, você não pode se posicionar de maneira fraca e inerte. Sabe, você se posiciona contra Satanás como se você estivesse falando com o teu filho, né? Querido, não é assim que funciona. Você precisa ter autoridade no mundo espiritual. Boa parte dos demônios que eu expulsei até hoje na minha vida, eu já batalhei muito espiritualmente e batalho até hoje, né? Boa parte dos demônios que eu expulsei durante toda a minha caminhada com Deus, eu não expulsei esses demônios falando manso com eles, né? Ainda que você tenha autoridade para falar assim, sai em nome de Jesus, com uma voz baixa. Mas ainda que uma voz baixa, você precisa falar com autoridade e com fé. Entenda o que eu estou te ensinando aqui. Demônios hoje não se manifestam porque pessoas não falam com autoridade e não expulsam com autoridade. Dentro, querido, da autoridade precisa ter a fé. Deixa eu contar aqui algumas experiências para vocês para somar esse conteúdo. Eu lembro que mais ou menos há 12, 13 anos atrás, eu me converti, depois de talvez 2, 3 anos, eu comecei a ter algumas experiências com Deus muito forte, né? Então assim, eu comecei a perceber que os demônios, eles não manifestavam quando eu orava de maneira fajuta, né? De maneira ali só para dizer que eu estava orando. Mas os demônios, eles se manifestavam quando eu colocava a fé e a autoridade em ação. Nisso e a imposição de mãos, as pessoas eram libertas. Demônios se manifestavam. Por quê? Porque os demônios, eles sabem se você tem fé ou não. No mundo espiritual, querido, quando você ora com fé, o mundo espiritual, ele manifesta. É uma atmosfera de fé que manifesta naquele ambiente, naquela situação. E os demônios, eles sabem se você está orando com fé. Porque a fé que você ora vai fazer um desatar no mundo espiritual. A fé que você está aplicando naquela pessoa, ela destrava o mundo espiritual. Vai pegando o que eu estou te ensinando aqui, porque quando você precisar, você vai se lembrar desse conteúdo e você vai lembrar, opa, eu aprendi isso com o profeta, eu aprendi isso com ele, então eu vou colocar minha fé, eu vou colocar autoridade em ação. Eu vou colocar um posicionamento de fé e autoridade em cima desse espírito imundo. Lembre-se, queridos, o pessoal está falando que está dando reflexo aqui na live, né? Eu vou tirar o óculos aqui. Às vezes eu coloco o óculos aqui porque eu tenho uma luz muito forte aqui no meu olho e esse óculos ele tem um bloqueio de luz azul, né? Então fica mais tranquilo para mim. Mas eu sei que para vocês aí não fica bacana, né? Mas eu vou tirar o óculos aqui então. Vamos lá então. Quando nós entendemos isso aqui, preste bem atenção, isso aqui é importante que você compreenda. Amém? Você precisa, querido, orar com fé e autoridade. Lembre-se disso que eu estou falando com vocês. Não basta você ter autoridade se você não tomar posse dessa autoridade e usá-la para libertar pessoas. E durante muito tempo eu comecei a entender que quando eu não orava com fé e autoridade, sabe aquela imposição de homem de Deus, a imposição de mulher de Deus, os demônios não se manifestavam. Por quê? Porque eles se manifestam vendo a fé. Profeta, como que o diabo vê a fé? Ele não vê a fé, ele sente a fé. É diferente, não é? O diabo não vê uma pessoa de fé, ele sente no mundo espiritual uma pessoa de fé. Ele sabe quem tem fé e quem não tem fé. Ele sabe pessoas que manifestam a fé e pessoas que não manifestam a fé. Quer que eu te provo na Bíblia sobre isso? Vou te provar na Bíblia, tá? Pessoas aqui da live podem estar com dúvida, né? Como assim? Eu nunca ouvi esse ensino? Eu nunca aprendi sobre isso? Tudo bem, querido. Tudo bem. Você vai aprender aqui em nome de Jesus. Tudo bem? Preste bem atenção no que você vai aprender aqui. Quando você não ora com fé e autoridade, as coisas no mundo espiritual não acontecem, não se materializam. Você não pega o que está no mundo espiritual e faz uso disso por falta da fé e autoridade. Eu vou contar para você um exemplo de que Jesus ele estava voltando de um local e os seus discípulos estavam evangelizando e pregando a palavra. Só que nesse caminho, um das casas e dos homens que ele estava pregando a palavra, ele manifestou endemoniado o filho daquele homem. Era uma criança, querido. Sim, é isso que você está ouvindo aqui.
O diabo, ele usa crianças e entra em crianças. Por quê? Por conta da falta de autoridade dos pais. Quando o pai e a mãe não oram na cabeça dos filhos, não unge a cabeça dos seus filhos, não consagra os seus filhos, não ora na mente, todos os desenhos que foram consagrados a demônios na internet e teu filho ouviu, ele pode ficar possesso pelos desenhos. Ele pode ficar possesso pelo que ele escuta. Como assim, profeta? Eu nunca ouvi isso. Satanás, querido, consagra desenhos, filmes, músicas. Tem crianças endemoniadas com músicas. Recentemente minha esposa chegou da creche, né? E ela falou, nossa amor, tem uma música que estão colocando na creche que fica na nossa cabeça, era uma música da Anitta. Essa mulher endemoniada, agora ela tá fazendo música para criança. E essa música, ela fica na cabeça das crianças. A música, ela pode não ter sensualidade, mas a música foi feita para gerar sensualidade das crianças. E meninas pequenininhas, de 4, 5 anos, estão mexendo o bumbum, dançando com essas músicas. Sabe por quê? Porque a música foi consagrada para que crianças requebrem, tenham sensualidade. E se você que está ouvindo aqui está falando assim, nossa, o profeta é muito radical. Querido, seja bem-vindo à Bíblia. Seja bem-vindo ao mundo espiritual para que você compreenda o que o mundo espiritual é e não o que você pensa sobre ele. O que você pensa não vai mudar o mundo espiritual. O que você pensa não vai mudar algo lá, mas é como você se move diante do mundo espiritual que vai ter impacto lá. Amém? O pessoal está perguntando aqui sobre a igreja, onde que fica a igreja. Eu já vou falar para vocês, tá, gente? Me cobrem aqui um pouquinho mais no final da live. Deixa eu seguir com esse conteúdo, que isso aqui é muito importante que você compreenda, tudo bem? Mas é aqui em São Paulo, na Zona Sul, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Eu passo o endereço aqui para vocês da igreja, mas eu quero que vocês entendam aqui primeiro o conteúdo. Tudo bem, amados? Se você não entender, querido, escute o que eu estou te falando aqui. Se você não entender o mundo espiritual e a palavra de Deus, você vai ser escravo de demônios como essa mulher que nós lemos aqui em Atos capítulo 16, versículo 16. Essa mulher, querido, estava endemoniada, presa, era uma escrava. Era escrava de homens e escravo do mundo espiritual, porque demônios a acessava o seu corpo. Eu lembro quando eu chegava nesse texto, quando eu li a Bíblia, né? Eu já li a Bíblia várias e várias vezes. E quando eu chegava nesse texto, de fato, querido, eu ficava muito triste, porque se coloque no lugar dessa moça. Escrava, talvez, desde menina. Talvez não era só escrava de demônios, mas ela também era escrava, talvez, sexualmente. Naquela época, os escravos não eram só escravos na lavoura e outras atividades. Geralmente, essas pessoas eram escravas também sexualmente. Eram escravas de outras pessoas. Lembra de Abraão? A Bíblia diz que Abraão tinha uma concubina, uma escrava, né? E aquela mulher teve relação sexual para dar o filho para Abraão. É claro que isso foi acordado no caso de Abraão, não foi algo obrigatório, né? Abraão conversou com a sua esposa e depois sua esposa mesmo, deu a ideia dele ter relação com a sua escrava para que ela tivesse um filho, porque ela não tinha filhos, né? E esse filho era Ismael. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, eu quero que vocês se atentem, né? Que essa moça talvez estava numa situação tão degradante, tão podre, né? Talvez sendo usada sexualmente, talvez não só sendo usada sexualmente, mas a Bíblia diz que ela gerava lucro para os seus senhores. Ela gerava lucro. Você tem dinheiro, você tem noção disso aqui? Os demônios que estavam dentro dela de adivinhação gerava lucro para os seus senhores. Tanto que o apóstolo Paulo foi preso junto com Barnabé, porque expulsou aquele demônio daquela mulher. E agora aquela mulher não era mais adivinha, porque o que fazia com que ela adivinhasse era aqueles demônios que estavam sobre ela. Toma cuidado, querido, com demônios. Os demônios não brincam, amados. Eles não brincam de ser demônios. Eles acessam pessoas, acessam crianças. E você, até o teu filho aí, que às vezes está perturbado, brigando na escola e você não sabe, mas ele está endemoniado. Está possesso de demônios. Tem pais que nunca oraram na cabeça dos seus filhos. Tem pais e mães que nunca colocaram a mão na cabeça dos seus filhos e oraram por eles. Logo, seus filhos estão endemoniados há muito tempo, perturbados. Acorda gritando à noite. É perturbado durante a noite. Não consegue ter paz. É um filho que quebra tudo, que destrói tudo, porque possivelmente está endemoniado. Nossa, profeta, que forte isso aí que você está falando. Querido, eu estou te falando a verdade. O que eu te falei quando você vir para minhas lives? Você vai ouvir a verdade da palavra.
Eu não estou aqui, querido, para ficar massageando o teu ego. Eu estou aqui como profeta do Senhor para pregar a verdade e falar a verdade da palavra. Pare de ser inerte nessa batalha espiritual. Comece a colocar a mão na cabeça dos teus filhos. Eu já expulsei demônios de criança. Uma vez, deixa eu te contar aqui isso aqui. Você que está aí do outro lado achando que eu estou falando aqui de mim, eu vou continuar a história de Cristo aqui. Jesus expulsou o demônio de crianças. Deixa eu te contar um caso aqui. Eu estava numa igreja no passado e eu sempre fui uma pessoa intercessora. Então, enquanto estava tendo as atividades para as crianças, eu sempre ficava de fundo orando para que o Senhor tocasse o coração das crianças. Tocasse o coração daquelas crianças tão lindas. E eu quero que você entenda uma coisa. Aquele menino, ele estava correndo a igreja toda, eu lembro até hoje, um menino muito lindo, cabelinho liso até aqui, parecia até meu filho. A coisa mais linda. Mas aquele menino estava perturbando todas as crianças. Todas as crianças. Correndo para cima e para baixo, derrubando as cadeiras. Pensa um menininho, talvez de 4, 5 aninhos de idade. Perturbando tudo. Preste atenção, eu estou contando um caso que eu presenciei. E eu libertei aquela criança. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, que tudo que nós fazemos, às vezes você está na igreja, as crianças bagunçando, e você olhando aquilo ali e achando que a criança, o problema é com ela, e a criança, na verdade, ela está gritando, alguém me ajude, alguém me liberte. Preste bem atenção no que você está aprendendo aqui. Naquele momento, eu peguei aquele menino no colo, ele começou a se debater quando eu peguei ele no colo. Ele não queria que eu pegasse ele no colo. Enquanto ele se debatia, eu segurei forte ele, eu coloquei a minha mão na cabeça dele e falei assim: espírito imundo que está perturbando essa criança, eu dou uma ordem no mundo espiritual agora. Saia dele em nome de Jesus. Deixe ele em paz. Querido, aquela criança ficou mole no meu colo. Ficou mole no meu colo. Eu abracei aquela criança, olhei dentro do olho dele e disse: Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Aquela criança, querido, naquele momento, foi instantâneo. Aquela criança sentou para ouvir, eu lembro até hoje, as irmãs da igreja estavam contando uma historinha de fantoche. E ele sentou na igreja e começou a ficar quietinho. Era outra criança, totalmente diferente. Não acabou por aí não. Aquela criança, depois daquele dia, todas as vezes que ele me via na igreja, ele só queria ficar no meu colo. Presta atenção, eu estou contando um caso real aqui. Eu estou todo arrepiado nessa live. Todo arrepiado aqui. Aquela criança nunca mais foi a mesma. Ele ficava falando de mim na casa para a mãe. O pai dele foi na igreja para ver quem que era eu, quem que era esse homem que o filho falava tanto. Para você ter ideia, essa criança só queria sentar no meu colo, querido, durante todo o culto. Nos cultos, ele não queria ir para a salinha de criança, ele queria ficar comigo. Sabe o que significa isso? Preste atenção. Talvez você não entendeu aqui até agora a revelação da mensagem, né? Mas você vai entender aqui agora. Aquela criança sabe e ela sentiu quem foi que a libertou. Ela sentiu quem foi que a libertou. Aqueles atos de amor comigo, foi um ato de agradecimento pelo que eu libertei aquela criança. Todo mundo da igreja via as crianças, aquela criança perturbando, pulando e gritando, derrubando as cadeiras. Mas aquele menininho, na verdade, ele só precisava de libertação. Ele só precisava que alguém que tivesse discernimento espiritual, que tivesse discernimento de espírito, pudesse libertá-lo. Quantas crianças não estão assim e você não usa a palavra de Deus e liberta essas crianças? Eu não sei, querido, por que o Espírito Santo está levando a live para esse lado, tá? Mas ele tem um fim para todas as coisas. Lembre-se de uma coisa. Ore sobre a cabeça das crianças. A Bíblia diz que Jesus empunhava as mãos na cabeça das crianças e dizia: delas é o reino dos céus. Aleluia. Vamos voltar para a história aqui? Eu quero voltar com você na história. Espero que você tenha... Está te ensinando nessa live. Vamos voltar para a história de Jesus. A Bíblia diz que os seus discípulos foram orar. Preste atenção. Os seus discípulos foram orar
por aquele menino endemoniado. Por quê, profeta? Porque a Bíblia diz que aquele demônio que estava na vida daquele menino jogava ele na água, jogava ele no fogo, trazia epilepsia sobre aquele menino. Muitas pessoas, querido, que sofrem ataques de epilepsia, na verdade são demônios. Demônios. Eu quero que você compreenda isso aqui em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele disse a seguinte frase para os seus discípulos: ó geração incrédula. Eu vou repetir de novo. Ó geração incrédula. O que é incredulidade? Falta de fé. Falta de autoridade. Você consegue perceber que os seus discípulos, embora estivessem servindo a Deus, pregando a palavra, colocando a mão sobre os endemoniados, não significa que eles vão sair. Por quê? O próprio Jesus disse, ele não saiu por conta da vossa fé, a pequena fé. É claro que ele colocou ali também duas ferramentas que os discípulos deixavam de aplicar, que era o quê? O jejum e a oração. Eu quero que você entenda primeiro duas coisas. Se você não for uma pessoa de oração e de autoridade de fé, os demônios não terão medo de você, não se submeterão a você. Preste atenção no que você está aprendendo aqui. Preste atenção nisso. Se você não se posicionar primariamente com jejum e oração, nenhum demônio vai se submeter a você. Vão dar risada da tua cara. Porque a Bíblia diz que há casta de demônios que só sai com jejum e oração. Preste bem atenção no que você está aprendendo aqui. Há demônios que só vão sair com jejum e oração. Só que não é só o jejum e a oração. Isso são pré-requisitos para que nós tenhamos sucesso nas batalhas espirituais. Mas tem algo mais importante do que o jejum e a oração. Profeta, como assim? Como tem algo mais importante do que a oração e o jejum? Sim, é isso que você está ouvindo aqui nessa live. É a fé. Se você não tem fé, a sua oração não chega diante do trono de Deus. Se você não tem fé, o seu jejum não serve para nada. É só religião. É só religiosidade. Se você não aplica a fé na sua conduta com Deus, tudo não tem valia alguma. Quando você vai orar por demônios e você vai expulsar demônios numa batalha, se você não tiver fé, foi isso que Jesus disse para os seus discípulos, vocês não têm fé, vocês são incrédulos, ó geração incrédula, homens de pequena fé. Você está entendendo que Jesus disse para eles que não é que eles não tinham fé. Pequena fé, querido, tem uma diferença muito grande de uma pessoa que tem uma pequena fé e de uma pessoa que não tem fé. Eles tinham uma pequena fé, só que não é pequena fé que expulsará demônios. É uma fé que vence muralhas, batalhas e não se baseia no que vê, mas no que não vê. A Bíblia diz que nós não andamos pelo que nós vemos, mas pela fé. O justo viverá pela fé. E é pela fé que os demônios se submetem a nós. É pela fé que nós libertamos pessoas. É pela fé que nós oramos e pessoas são curadas. É pela fé que pessoas são libertas. Muitas pessoas, querido, eu já vi passando vergonha, indo expulsar demônios e Satanás não saiu. Eu já vi pastores passando vergonha quando foram expulsar demônios. Sabe por quê? Primeira coisa, não tinham intimidade com Deus. Segundo, não tinham fé para expulsar aquele demônio. Se você não aplica, querido, a fé na vida cotidiana sua, quando você vai orar para os teus filhos, o diabo vai acessar até mesmo a vida dos teus filhos, das tuas crianças, daquilo que você talvez, uma das coisas que você mais ama nessa terra. O diabo vai dar risada da tua cara. A Bíblia diz que Jesus chegou até aquela criança e perguntou para o seu pai, desde quando ele está assim? Desde quando ele está endemoniado assim?
E aquele pai disse, desde a sua infância, desde a sua mocidade. Eu vou falar uma coisa aqui para você que talvez você vai achar que eu tô louco, né? Presta atenção que eu vou te falar aqui. Eu já orei por mulheres grávidas, endemoniadas, que Satanás saiu da mãe e entrou na barriga, no bebê. E aquele bebê começou a mexer-me na barriga como eu nunca tinha visto aquilo. Profeta, como que demônios entram em crianças? Não é porque Deus quer isso, querido. Mas é porque Deus deu um princípio muito poderoso nessa terra. O princípio de que o pai é a autoridade sobre os filhos. Por que você acha que num terreiro do candomblé, crianças manifestam vários tipos de Exus? Por que você acha que no candomblé, os pais levam o filho lá e demônios acessam as crianças? Exu Mirim, outros demônios, e entram nas crianças. Sabe por quê, querido? Porque os pais são autoridade sobre os filhos. E se os pais não se posicionam nessa batalha espiritual, os filhos são escravos de demônios. É forte, né? Seja bem-vindo à Bíblia. Seja bem-vindo ao mundo espiritual. Eu sei que tem pessoas aqui na internet agora que estão me ouvindo. Estamos aqui com quase 400 pessoas online. Talvez você está ouvindo aqui falando assim, nossa, profeta, isso aqui é muito duro, isso aqui é muito triste. Sim, querido. Eu sei que isso aqui é duro, eu sei que é triste. Mas deixa eu te falar uma coisa. O inimigo da nossa alma, Satanás e seus demônios, eles não brincam em serviço. E até os seus filhos serão presas fáceis se você não se posicionar diante da batalha espiritual. Os seus filhos serão escravos se você não se posicionar. E não é só os seus filhos, é você. Porque se você também leva uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, Satanás também acessará você. Tem um irmão aqui da live que falou assim, Satanás está preso, acorrentado. Você está muito enganado, meu irmão. Satanás está mais solto do que muito preso em cadeia. Satanás hoje ele trabalha na humanidade. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo pertence a Satanás hoje, às pessoas. O diabo não está acorrentado. Está muito enganado. Não sei o que você aprendeu até hoje, mas pega isso aí e descarta. A Bíblia diz que o diabo será sim preso no futuro. E existem demônios que estão ainda presos por conta do seu nível de poder. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Isso está lá em Judas. Você vê quanta ignorância, né? Você vê quanta ignorância. Nosso irmão aqui, com muito respeito, meu irmão, a sua vida. Eu estou usando você como exemplo aqui. Ele falou assim, ó, Cristo já os derrotou. Sim, Jesus já derrotou todos os demônios. A pergunta que fica é, você já derrotou? Jesus, ele disse assim, ó, Marcos capítulo 16, preste atenção. Eu vos dou autoridade para pisar em escorpiões. Eu vos dou autoridade para pegar em serpentes e escorpiões. O próprio Jesus está dizendo, eu estou dando a autoridade para vocês para lutar também como eu batalhei espiritualmente. Eu estou dando autoridade para vocês assim como eu também recebi do meu Pai. Então usem essa autoridade. Eu acabei de ler, queridos, aqui, Atos capítulo 16, versículo 16, daquela mulher que estava endemoniada. Ué, mas Jesus não tinha derrotado os demônios? Por que ela estava endemoniada? É muita ignorância da palavra. São pessoas que não compreendem a palavra, infelizmente. Amém, queridos? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Toma cuidado, tá? Com muito respeito, viu? Ilson, né? Ilson, com muito respeito à tua pessoa aqui. Mas eu vou te falar uma coisa aqui com muito amor pro seu coração. Você está muito enganado no que você está pensando. Muito enganado. Eu sinto em te falar isso, mas você aprendeu errado até aqui. Escute o que eu estou te ensinando e vá para a Bíblia. Confronte o que eu estou te ensinando aqui. Não vá pelo que você aprendeu. Vá pela palavra. Vá pela Bíblia. Fique com a palavra de Deus. Não escute pessoas que você aprendeu. Fique com a palavra, fique com a Bíblia. Isso é mais sábio. Amém? O que eu quero que você compreenda, o nosso irmão aqui, Wilson, e as outras pessoas que estão aqui na live,
Eu estou usando ele como exemplo. Não é porque Jesus venceu na cruz que você venceu também. Eu vou repetir isso aqui. Não é porque Jesus venceu na cruz que você também venceu. Existe uma caminhada nessa terra que você precisa se posicionar como Cristo se posicionou. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus, porque senão, querido, os demônios vão dar risada da tua cara. Risada da tua cara. Você acha que você vence os demônios dizendo assim, Jesus já venceu por mim, agora eu vou vencer. O que aconteceu com os filhos do sumo sacerdote chamado Seva? 7 homens que ficavam usando o nome de Jesus em Israel. A Bíblia diz que eles apanharam daquele demônio, daquele espírito maligno. Apanharam, saíram nus e foram espancados, esmurrados. Ué, mas eles não tinham usado o nome de Jesus? O nome de Jesus só tem poder na boca de quem tem autoridade, querido. O nome de Jesus só tem poder na boca de quem tem intimidade com Deus. É por isso que Satanás disse na boca daquele endemoniado assim para aqueles homens. A Bíblia diz assim, eu conheço Paulo. Jesus, eu sei muito bem quem é. Mas e vocês, quem são? Sabe por que Satanás fez aquela pergunta para aqueles 7 irmãos? Porque no mundo espiritual eles não tinham nenhum tipo de posicionamento de autoridade de fé. Embora eles estavam fazendo algo bom, não significa que a tua intenção boa irá manifestar o poder de Deus. Nós não manifestamos o poder de Deus, querido, com intenções boas, mas com posicionamento na palavra de Deus e usando os princípios da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a arma da nossa milícia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Aleluia! Porque quando você está nela, você tem o poder e a autoridade para expulsar demônios e libertar pessoas pela autoridade da palavra, não é pela tua autoridade. Amém, queridos? Glória a Deus. Meu irmão Wilson, com muito amor eu vou falar isso pro seu coração. Você está cego espiritualmente. Embora eu esteja falando para você aqui da palavra, esteja falando textos bíblicos mostrando que pessoas ficaram endemoniadas depois da morte de Jesus. Você não aceita, então não tenho mais nada para falar com você, meu irmão. Infelizmente. Você pode ficar aí na live, pode ficar aqui e aprender, mas não vai mudar o seu... Você está com um cabresto no seu olho. Você está com um cabresto, você não consegue enxergar a palavra de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Jesus venceu na cruz, mas ele espera que nós vencemos também. Nós nos posicionamos como ele se posicionou. Amém? Eu vou seguir aqui, querido, porque infelizmente tem pessoas que não têm conhecimento ou não quer se apegar à palavra, não quer abrir os olhos espirituais. E não sou eu que vou abrir os olhos espirituais dessas pessoas, é o Espírito Santo. Se ele não abre, eu não consigo abrir. Eu estou pregando aqui para pessoas que são espirituais e pessoas que compreendem a palavra de Deus. Amém? Eu quero falar novamente isso aqui para você, né? O nome de Jesus, ele não tem poder na boca de quem não tem autoridade. Você tem noção que eu estou te ensinando nessa live? Estamos aqui com quase 500 pessoas online agora. Os filhos... Vamos ler aqui. Vamos ler aqui? Eu vou ler, querido, porque o que eu percebo hoje em dia, infelizmente, são pessoas despreparadas que estão no altar, nos altares, pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem a palavra de Deus. Preste atenção, eu vou ler para você a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia para você. Espero que você ouça a palavra. Você não está ouvindo a mim, você está ouvindo a palavra. Preste atenção no que eu vou ler para você. Eu estou com a minha Bíblia na minha mão, tá? Sempre eu estou com a minha Bíblia aqui com vocês, então pegue tua Bíblia e aprenda aqui em nome de Jesus. Tudo bem? Olha o que eu vou ler para vocês. Eu vou ler mais uma vez esse texto para vocês. Preste atenção. Inclusive o nosso irmão aqui que estava discordando, tá bom? Preste atenção aí, meu irmão. Pegue tua Bíblia. Atos capítulo 18, versículo 11. Atos capítulo 18, versículo 11. Capítulo 19, perdão. 19, versículo 11. Eu vou esperar você abrir tua Bíblia aí. A gente vai ler junto, tá? Atos capítulo 19, versículo 11. Anote esse texto aí na tua Bíblia, tá bom? Glória a Deus. Anote aí. Eu estou respondendo esse irmão, mas eu também estou ensinando vocês aqui com conteúdo. O que nós estamos falando aqui nessa live? Batalha espiritual, correto? Então, eu não só estou respondendo ele, mas também
mas também eu estou respondendo vocês. Amém? Vamos ler a palavra? Vamos ficar com a Bíblia? Atos capítulo 19, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais os enfermos, as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos imundos malignos se retiravam. Versículo 13, agora preste atenção. E alguns judeus exorcistas, judeus exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Os judeus ambulantes, exorcistas ambulantes, eles invocavam o nome de Jesus. Peraí. O nome de Jesus não tem poder? Você não aprendeu a vida inteira que o nome de Jesus tem poder? Só que você está sendo ensinado agora aqui uma verdade que eu estou te ensinando. O nome de Jesus, ele não tem poder na boca de quem não tem autoridade. O nome de Jesus só tem poder na boca de quem tem autoridade. Vamos ler de novo? E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, o que eles estavam dizendo? Eu ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Ué, mas eles não estavam usando o nome de Jesus? Por que não saiu o endemoniado? Por que o diabo não saiu? O nome de Jesus não tem poder? Por que não saiu? Tudo que eu falo para você aqui, querido, é sempre com base bíblica. Eu nunca vou te ensinar algo que não venha da boca do meu Deus. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Não acabou, não. Presta atenção aí. Eu ordeno, olha o que esses judeus falavam. Eu ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos do sumo sacerdote, de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu. Olha o que o diabo respondeu para aqueles homens. Olha o que o diabo respondeu para aqueles 7 irmãos que estavam usando o nome de Jesus. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? E vocês quem são? Vocês estão usando o nome de Jesus aí, mas quem vocês são para usar o nome de Jesus? Até eu falo o nome de Jesus? Até o próprio diabo fala o nome de Jesus? E o possuído de espírito imundo, aquela pessoa que estava endemoniada, saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo que prevaleceu contra eles, e nus e feridos fugiram daquela casa. Eu quero que você entenda aqui, querido, preste atenção. Preste atenção. Aqueles 7 homens apanharam, saíram machucados com aquele demônio, aquela pessoa que estava endemoniada. Sabe por quê? Não adianta você usar o nome de Jesus se você não tem autoridade para usar o nome de Jesus. Não adianta você usar o nome de Jesus se você não tem intimidade com Deus para expulsar demônios. É por isso, querido, que os próprios apóstolos de Cristo, os discípulos, não conseguiram expulsar aquele demônio. Sabe por quê? Primeiro, eles não tinham fé. Segundo, não tinham uma vida de oração. E terceiro, não tinham uma vida de jejum. O Wilson, é o último alerta que eu vou falar para você. Se você não quer ouvir a live, saia da live. Tudo bem? Último alerta para você, senão eu vou ter que te bloquear. Você tá cego, meu irmão. Infelizmente. Eu tenho muita tristeza no meu coração. Você está cego. Você não consegue enxergar a palavra de Deus. Então eu vou te autorizar a ficar na live. Mas se você não ficar aqui e aprender, eu vou ter que te bloquear. Você não está falando nada com nada, meu irmão, infelizmente. Nada com nada. Estude mais a Bíblia, amado. Estude a Bíblia. Eu estudo a Bíblia há mais de 12 anos. Eu sei o que eu estou ensinando para vocês. Eu nunca vou chegar aqui na live e falar algo que eu não sei, querido. Tudo que eu falo e ensino para vocês é porque eu tenho muito conhecimento da palavra. Eu estou aqui para abrir os teus olhos espirituais. Eu estou aqui para abrir os teus olhos espirituais.
E tá tudo bem. Tem pessoas que são tão carnais que não vão conseguir compreender aquilo que é espiritual. Amém? Tem pessoas que estão num nível tão carnal que não conseguem enxergar, mesmo lendo a palavra de Deus. Não conseguem enxergar a verdade da palavra. É uma cegueira espiritual pior que a cegueira de Paulo. Porque embora Paulo estava cego com a luz de Jesus, quando Ananias orou sobre ele abriu seus olhos espirituais. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo jejuou por 3 dias. 3 dias tentando entender o que tinha acontecido com ele. O apóstolo Paulo já iniciou entendendo um princípio sobre jejuar. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, tudo bem, queridos? Vamos lá então? Presta bem atenção que eu quero que você compreenda aqui em nome de Jesus. Presta atenção, amados. Escute o que eu estou ensinando aqui para vocês. Eu quero que você entenda que a batalha espiritual ela é muito real. E você não pode, querido, simplesmente entrar numa batalha e achar que você vai vencer porque Jesus venceu. Não é assim que funciona. Jesus ele venceu sim, mas não é porque ele venceu que você vai vencer. Você vence quando você se posiciona na palavra do Senhor. Você vence quando você tem uma vida de intimidade, uma vida de fé com Deus. Amém? Você vence, querido, quando você se apodera da palavra de Deus sobre a tua vida. Você vence quando você pratica os princípios da palavra sobre a tua vida. É isso que te dá as ferramentas para que você possa vencer as batalhas espirituais sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. A gente está caminhando para o fim dessa live, mas eu queria aqui, querido, falar para vocês a primeira arma espiritual. Eu sei que quando a gente fala da palavra de Deus, não tem como nós falarmos ela de maneira tão simples, né? Não tem como eu poderia falar aqui muito, entrar direto com vocês nos pontos principais. Entrar na teologia, assim por dizendo, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês compreendam. Mais importante, querido, do que eu vomitar aqui para vocês um monte de conteúdo teológico, entrar em conteúdos profundos de teologia, se vocês não compreenderem o básico da palavra de Deus. Amém? É necessário que nós compreendamos o básico, o princípio, o que a Bíblia chama de princípios elementares de Cristo. Quando nós aprendemos os princípios elementares da palavra, nós estamos aptos para caminhar de maneira profunda, aptos para aprender o que é mais profundo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando aqui, querido, coisa tão simples. Se eu começar a falar aqui de coisas espirituais, batalhas espirituais que você tem que você nem sabe. E se eu começar aqui a falar de bruxos, bruxas, pessoas que se materializam e se transformam em literalmente lobisomens e vampiros, pessoas que vão para terreiros e cemitérios, têm relação sexual com mortos para aumentar o poder das trevas, você vai se escandalizar, não vai? Se eu falar para você que tem pessoas que vão a cemitérios e comem carne humana para poder aumentar o poder, vai te escandalizar, não vai? Se eu falar para você que tem pessoas que vão a necrotério, há uma máfia dentro de necrotérios, de pessoas que têm relação sexual com as pessoas que morrem. Meninas novas, bonitas que morrem em acidentes, eles têm relação sexual com elas para ter poder. Não é só prazer físico. Eles querem poder das trevas e Satanás manda eles ter relação sexual com pessoas mortas. E não é só isso. Eles comem a carne. Querido, eu não arranhei com você nessas lives nem um pouco do mundo espiritual. Tem tanta coisa, querido, que eu queria falar para você aqui que ainda eu não posso falar. Deus não me autorizou ainda. Você não tem noção, querido, o que as pessoas fazem para ter poder de Satanás. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Eu vou te ensinar um princípio espiritual aqui que talvez você nunca aprendeu sobre isso. Preste atenção que você vai ouvir aqui agora. Isso aqui é forte. Preste atenção. Nem com o diabo ele dá poder de graça. Nem com o diabo ele dá poder de graça. E você acha que com Deus vai ser diferente?
Vocês estão muito enganados. Se você acha que você vai ter poder de Deus só por ir a uma igreja, você está muito enganado. Se você acha que você vai ter poder de Deus porque você vai até uma escola dominical, você está muito enganado. O poder de Deus, querido, é para aqueles que pagam o preço. O que eu falo aqui para vocês direto? Sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus. Sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus. Não é diferente com Satanás. Você acha que o diabo dá as coisas de graça para as pessoas? As pessoas no terreiro têm que fazer sacrifício. Se você acha que você ir a uma igreja e contribuindo lá é pesado financeiramente, você não tem noção do que essas pessoas pagam para que elas possam matar animais e ter poder das trevas. Você não tem noção, querido, como que funciona o mundo espiritual. Eu estou aqui, querido, arranhando com você o mundo espiritual. Arranhando. Nós nem arranhamos a casca. Nem arranhamos a casca. Tem tanta coisa do mundo espiritual que eu quero ensinar para vocês, querido. Tanta coisa. Mas eu preciso seguir a orientação do Espírito e ir com calma. Eu preciso ir com calma naquilo que o Senhor tem me revelado para ensinar para vocês. Não brinque, querido, com o mundo espiritual. Não brinquem. Você não tem noção o que acontece lá fora. Se nós não formos espirituais, preste atenção. Se nós não formos espirituais, o teu filho ficará endemoniado. A tua filha, o teu marido, a tua esposa e até você que está aqui me ouvindo nessa live. Você não vai correr, não tem como você correr do mundo espiritual. Eu vou ter que bloquear esse irmão, infelizmente, porque ele não quer nada com Deus, não. Ele está aqui para perturbar. Já estou sentindo no mundo do espírito. Eu tive que bloquear o nosso irmão aqui, infelizmente, tá bom? Eu tive que bloquear. Eu quero que você compreenda uma coisa. O mundo espiritual, querido, a gente não brinca. Nós não podemos brincar. Deixa eu te contar uma coisa aqui, preste atenção. Preste bastante atenção no que eu vou te ensinar aqui. A minha filha, no passado, preste atenção, eu vou te contar um testemunho aqui, isso aqui é importante que você compreenda. Eu preciso usar a minha vida como exemplo para que você compreenda como que eu preciso estar sensível no mundo espiritual para compreender aquilo que eu não consigo ver. Júnior, que Deus tenha misericórdia da tua vida, meu irmão. Eu já bloqueei aqui também, tá? Pode ficar tranquilo, eu tô bloqueando essas pessoas, gente, fica tranquilo. Essas pessoas, que Deus tenha misericórdia do que essas pessoas estão falando aqui na live. Que Deus tenha misericórdia. Perdoa, Jesus, eles não sabem o que falam. Eles não sabem o que falam. Vamos seguir aqui. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Eu fui recentemente, a minha filha, a gente queria transicionar ela para uma creche. E ela foi chamada para uma creche. Só que quando eu cheguei na creche, quando eu bati o olho naquele símbolo do compasso, eu senti algo muito negativo naquela creche. E quando eu cheguei na creche, eu falei assim, eu posso falar com a direção? Preste atenção, querido. Preste atenção. E eu falei com a diretora, eu falei assim, vocês são maçons? Ela ficou espantada e falou assim, como que você sabe? Porque, primeiramente, eu senti algo muito ruim nessa creche. E segundo, eu vi um símbolo lá na frente de um compasso, ainda que oculto. Eu vi um símbolo do compasso e eu compreendo os sinais espirituais. E ela falou, sim, nós somos uma creche maçônica. Mas nada do que a gente faz aqui na creche influencia a maçonaria, influencia. Mas eu sei que é uma mentira. Porque, querido, não tem como uma creche ser maçônica e não consagrar crianças a demônios. Ou seja, se eu tivesse colocado a minha filha naquela creche, naquela escola, ela teria influência maligna sobre a vida dela todo o período dela de escolarização. Você está entendendo, querido, como que o diabo se infiltra nas situações? E se você não for espiritual, você vai ser manipulado por isso? E se eu fosse pela necessidade de colocar a minha filha numa creche? Aquela creche se chamava... Eu esqueci o nome da creche agora. Lembrei.
Aquela creche se chamava Sobei. É uma creche que tem muito aqui em São Paulo. Não sei se tem aí no seu estado. A creche Sobei é uma creche maçônica, demoníaca. Eu fiquei sabendo que eles fazem trabalhos, né, rituais, quando as crianças não estão lá. E quando você permite que sua criança esteja numa escola desse tipo, você está permitindo que sua filha fique endemoniada e teu filho. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Não tem como depois você ficar orando sobre o teu filho se você expõe ele a batalhas espirituais constantes. Não é assim que funciona. É como você pegar o teu filho e colocar teu filho no meio de lobos. É falta de sabedoria e visão espiritual. Aquela creche Sobei, aparentemente uma creche muito boa, grande, linda. Mas eu não vou pelo que eu vejo, mas pelo que eu não vejo. Eu ando pela fé em Cristo Jesus. Eu não coloquei a minha filha naquela creche. Se você, querido, não abrir os teus olhos espirituais, você vai ser manipulado tanto por demônios. E você não tem noção. Você não tem noção. Não faça isso, querido. O teu filho, a tua filha, a tua esposa, é o seu bem mais precioso nessa terra. Eu estou falando de coisas terrenas, tá? Eu estou falando da presença de Deus. A presença é espiritual, é eterna. Mas nessa terra, o seu bem terreno, físico, mais importante é os teus filhos e a tua família. Então zele por ela. Zele pela tua família. Toma cuidado, querido, que você, se você não fazer vista grossa, se você for uma pessoa que finge que não está vendo, não tem nada a ver. Tem muita pessoa que está no inferno hoje com essa frase, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. De nada a ver. O inferno está lotado de pessoas endemoniadas, sofrendo e gritando para toda a eternidade. Toma cuidado com essa frasezinha maligna, tá? Eu acho que não tem nada a ver. Não é o que você pensa. O que você pensa pouco importa para Deus. Quem fez o homem, o que vê, ou o cego, ou o que vê, ou que enxerga o mudo, não é o Senhor? Quem é você, querido, para questionar a Deus e as suas leis e o princípio da sua palavra? Não é o que você pensa, mas é o que Deus pensa sobre você. Não é o que você pensa, mas é o que a palavra diz sobre você. Tem crianças, querido, que estão endemoniadas pelo que estão assistindo. Eu ouvi um testemunho do pastor Josué Orion, um pastor muito fiel a Deus, muito temente ao Senhor, de uma menina que ele pastoreava, a família daquela menina. E ele conta que aquela menina começou a assistir um desenho chamado Aladim. E esse desenho Aladim, embora na cabeça dele ele dizia não tem nada a ver, parece um desenho tão bom. E aquela menina começou a tirar a sua roupa no meio da sala, ficou pelada e começou a acariciar a sua área íntima. E a mãe, indignada, falou, menina, põe a roupa. Por que você está sem roupa? Coloque a tua roupa agora em nome de Jesus. Que isso, menina? E a menina disse, mamãe, eu não tirei a roupa. Quem falou para mim tirar a roupa foi o Aladim. Foi ele, mamãe, que mandou tirar a roupa. E a mãe rebobinou a fita várias e várias vezes. Ouviu aquele desenho várias vezes. E ela não escutou o Aladim falando aquilo. Sabe por quê, querido? Existe algo que nós falamos que se chama mensagens subliminares. Mensagens subliminares que não foi feita para a mente adulta. Foi feita para a mente infantil. A mente da criança. E quando eles ouviram aquela fita de trás para frente de maneira a uma velocidade específica, o Aladim dizia, tire sua roupa e acaricie a sua... Você sabe o que eu estou dizendo aqui? E às vezes o teu filho está endemoniado aí, você nem sabe, mas a culpa é tua, pelo que você coloca os teus filhos para assistir. Pelo que você coloca os teus filhos para assistir. Tem crianças hoje, querido, que estão sofrendo pela falta de espiritualidade dos pais. Tem crianças hoje que estão endemoniadas pela falta de espiritualidade dos pais. Pais carnais. Tem crianças e filhos endemoniados. Se é que o pai já não está endemoniado há muito tempo.
Querido, eu não estou pedindo para você acreditar no que eu estou falando aqui. Mas acredite na palavra do Senhor. Eu te mostrei aqui agora que Jesus, ele expulsou demônios de crianças. Crianças! Você acha que vai ser diferente? Você acha que vai ser diferente com você? Com a sua família? Só porque você vai a uma igreja? Querido, você não tem noção o quanto eu coloco a mão na cabeça dos meus filhos e profetizo bênção sobre eles. Querido filho, em nome de Jesus, toda influência maligna, eu repreendo em nome de Jesus. Toda influência maligna, eu repreendo em nome de Jesus. Várias vezes a minha filha acordava tendo pesadelos. E eu sabia no espírito que era ataque espiritual, ataque de demônios. E tem pais que acorda e fala, filha, vai dormir. Volta a dormir, até bate na criança. A criança está perturbada, ela está pedindo ajuda. E você não tem noção, você que é carnal, você não tem noção espiritual do que está acontecendo com teu filho. Até quando o Espírito de Deus vai ter que abrir os olhos de vocês para que vocês vejam o que é espiritual? Crianças e pessoas estão sofrendo porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Escute o que eu estou te ensinando aqui, querido. Para que você possa entender. O Senhor espera, querido, que nós sejamos espirituais e não carnais. Se você for carnal, você nunca vai compreender as coisas do Espírito. Porque quem é nascido do Espírito anda pelo Espírito, e quem é carnal vive de maneira carnal. E nesse caso, você será escravizado por demônios. Nesse caso, Satanás irá te escravizar. E não adianta o que você faça, não tem o que você faça. Você pode usar o nome de Jesus. O que você aprendeu aqui agora? Atos capítulo 19, versículo 11. Muitas pessoas usam o nome de Jesus e acham que está tudo bem. Querido, não é assim que funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é voltado para relacionamento, intimidade. Entenda as coisas do Espírito. Você que está aqui nessa live, presta atenção. Profeta, existe maldição hereditária que afeta algumas crianças? Sim, meu irmão, existe. A Bíblia diz que a maldição ela vai até a terceira e quarta geração daqueles que desobedecem a Deus. Se o pai é desobediente, o filho passará por maldição. Isso não é porque Deus não ama as crianças, querido. Pelo contrário, a Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças. O problema não é que Deus não ama as crianças, o problema é que os pais não se posicionam em Deus. Os pais não abrem os olhos espirituais para compreender aquilo que é do Espírito, ou menos a palavra, não compreendem a palavra. E é por isso que são escravos de demônios, são escravos de espíritos imundos, dominadores, que escravizam não só crianças, mas também adultos. Não permita, querido, que demônios escravizem os teus filhos, a tua vida, a tua esposa. Se você não aprender, querido, a ser espiritual e começar a levantar as suas anteninhas e começar a perceber o mundo espiritual, você vai começar, infelizmente, a não somente ser influenciado, mas ser escravizado, como essa jovem que eu te ensinei aqui na live. Atos capítulo 16, versículo 16 em diante. O Senhor, querido, quer que você preste atenção. O Senhor quer que você cresça no nível de espiritualidade. Não falando de mundo espiritual, querido, do jeito que as pessoas estão falando aí fora, tá? Tem muito misticismo aí fora que está sendo ensinado. Toma cuidado. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Nós falamos do mundo espiritual pelo que a Bíblia diz e não pelo que nós achamos. Se aquilo que você escuta lá fora de outras pessoas não são com base bíblica, descarte. Descarte. Tudo que você ouvir do mundo espiritual tem que ter base bíblica. Porque é a palavra de Deus que nos move. É ela que nos ensina. É ela que nos aprimora. É ela que tem os segredos. Está tudo contido na palavra do Senhor. Toma cuidado com o que vocês escutam lá fora. O que mais eu estou vendo, querido, nos dias de hoje,
É se levantando falsos profetas, falsos apóstolos. Virou modinha agora, né? Ser profeta e ser apóstolo. Sabe qual que é o problema? Na verdade, o verdadeiro profeta compreende o mundo do espírito e prega a verdade, ensina a verdade, confronta a verdade. Não importa quem seja. Querido, eu não tenho medo de pastores, já bati de frente com muito pastor, muito apóstolo. Pouco me importa o que eles pensam. Eu não estou nem aí porque eles pensam. Não importa se eles têm igrejas, centenas de igrejas, pouco me importa. O que importa para mim é a palavra de Deus e estar dentro da palavra e pregar a palavra de Deus, isso que me importa. Entenda isso aqui, querido, em nome de Jesus. Meu Deus. Deixa eu ler um comentário aqui do meu irmão Raimundo. Ele disse assim, ó, presta atenção. Agora você está falando heresia. Você acha que Samuel não orava pelos seus filhos? Eli também não orava. Presta atenção, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, a Bíblia não diz que Eli orava pelos seus irmãos. Lê a Bíblia, tá? Quem está falando heresia é você por falta de conhecimento. Eu li a Bíblia de capa a capa várias e várias vezes. Primeiro que a Bíblia não diz que Eli orava ou não orava pelos seus filhos. O que a Bíblia diz é que Eli fazia vista grossa do pecado dos seus filhos. O que mostra que o bunda mole era Eli. O que mostra que o falta de conhecimento, eu vou falar aqui a verdade, o bunda mole era Eli. O que você está falando aqui, querido, não tem nenhum embasamento bíblico, ainda está falando que eu estou falando heresia. Lê tua Bíblia, pelo amor de Deus. Antes de você, querido, vir aqui na live e falar alguma coisa para mim, leia a tua Bíblia primeiro. Porque senão você vai vir aqui e vai ser engolido. 2. Os filhos de Eli já eram adultos. Os pais têm domínio sobre os filhos até uma certa idade. Quando os filhos se tornam adultos e têm as suas mulheres, eles se tornam autossuficientes espiritualmente. Não dependem mais da autoridade do pai e da mãe. Então, por favor, Raimundo Salles Silva, não fala besteira para mim aqui na live. Deixa eu te ensinar uma coisa, Raimundo, presta atenção. Quando você vir a minha live, venha com muita sabedoria. Venha com muito conhecimento da palavra. E venha aqui humilde e perguntando, para você não passar vergonha. Pergunte. Pergunte, é mais bonito. Perguntar é mais bonito do que você vir aqui falar que eu tô falando heresia. Quem que tá falando heresia aqui? É eu ou é você? Os filhos de Eli já eram adultos, meu irmão. Adultos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não é porque você ora pelo teu filho a vida inteira que ele vai ser salvo. O teu filho tem uma palavrinha que nós chamamos e denominamos de livre-arbítrio. O teu filho vai ser influenciado pelo mundo. O teu filho terá que escolher. Assim como os filhos de Eli escolheram. Então, por favor, meu irmão, não fala mais besteira pra mim aqui na live, não. Pergunte, é mais bonito, é mais sábio. Profeta, e os filhos de Eli? Se você tivesse perguntado, eu iria te responder. Mas você falou que eu tô falando heresia. Quem que tá falando heresia? É eu ou é você? Que tá criando inferências na Bíblia. Querido, você que tá aqui na live, estamos aqui com 500 pessoas online, tá? 500 pessoas online. Você que tá aqui na minha live, venha perguntando. Quando você pergunta, é mais bonito. É mais bonito. Até o tolo se passa por sábio quando se cala, a Bíblia diz. Pergunte, é mais bonito. Se você tem dúvida, pergunte, mas não afirme. Porque quando você afirma, aí eu vou ter que pregar a palavra, eu vou ter que vir com a Bíblia. Perguntar é mais bonito. Seja sábio, pergunte. Amém? Vamos lá, a nossa irmã aqui perguntou assim, ó. Eli ensinou o caminho aos seus filhos? André, preste bem atenção. Quando nós olhamos para a história de Eli, nós vemos um pai totalmente frouxo. Um pai que não ensinava os princípios. Embora ele tivesse uma autoridade de sacerdote, né? Somos sacerdote ali em Israel. Embora ele fosse uma autoridade, o que a Bíblia mostra na vida de Eli é que Eli não era um homem que ensinava os princípios. Não corrigia. Era um pai bunda mole. Desculpa a palavra, mas é a verdade. É um pai que não corrige os seus filhos. Querido, o meu filho de 1 ano e 8 meses, eu já corrijo ele. Quando eu falo assim pro meu filho, ó, vai sentar no cantinho do castigo agora. Ele se levanta, 1 ano e 8 meses.
Ele se levanta e vai pro cantinho dele. E no cantinho, eu falo, você tá de castigo porque você bateu na sua irmã. Não pode bater. O que a Bíblia nos mostra é um pai que não corrigia os seus filhos. O que a Bíblia mostra é Eli, um pai que não tinha autoridade sobre os seus filhos. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se você não corrige os seus filhos, e tome cuidado com a psicologia positiva que está vindo aí fora, tá? Eu fiz 3 anos de psicologia, eu sei o que eu estou ensinando para você aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu não estou falando para você ficar batendo no seu filho. Entenda o que eu estou ensinando aqui. Eu não estou falando para você pegar a cinta ou a varinha. Eu prefiro que você pegue a varinha, como a Bíblia diz, e ficar batendo no seu filho. Não é isso que eu estou ensinando. Se o teu filho é um filho que consegue obedecer e aprender com o castigo, aplique o castigo. Se o seu filho é um filho que consegue ser corrigido com a boca e você conversa e ele é corrigido, corrija com a boca. Mas tem crianças que têm um gene mais forte e não adianta você conversar. Não adianta você pôr de castigo. Então, nesse caso, você vai ter que aplicar a varinha. Vai ter que obedecer a palavra. Por quê? A varinha, presta atenção, a varinha não é para torturar ou machucar. A varinha é para criar a consciência. Toda vez que eu for fazer aquilo, você vai condicionar o teu filho a não fazer o comportamento que você não quer. Glória a Deus. Ele disse, os filhos de Samuel também não seguiram os passos do pai. Novamente, eu vou falar aqui com você. Não significa que você criou o teu filho no caminho, que ele vai ficar no caminho. O que a Bíblia diz é que você precisa ensinar o teu filho para que ele permaneça. Mas não se esqueça que ele tem o livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio, o poder de escolha. E é por isso que você tem que ensinar o teu filho a ser mais espiritual o máximo que você pode. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, gente. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção que eu vou ensinar aqui para vocês. Aprenda isso aqui. Não é porque você olha para um homem da Bíblia e vê ele um grande homem de Deus que ele foi um bom pai, tá? Não misture as coisas. Vocês estão misturando as duas coisas. Olha para a vida de Davi. Davi foi um bom pai? Davi não foi um bom pai. Davi não corrigiu. Davi não puniu. Davi passou a mão na cabeça do seu filho que estuprou a sua filha. Não significa que um homem de Deus, não significa porque ele foi um homem de Deus, que ele é um bom pai. Não misture as bolas. Para ser bom pai, precisa aprender também os princípios da palavra de ser um bom pai, de ser uma boa mãe. Não é porque você olha a vida de um homem de Deus na Bíblia que significa que os filhos seguiram o passo ou significa que o pai dele, o pai, aquele homem de Deus, foi um bom pai. Não significa nada. Olha para a mãe de Jacó. A mãe de Jacó induziu o seu próprio filho a mentir para o próprio pai. O seu pai Isaac. Não é porque um homem de Deus está na Bíblia que significa que ele foi um bom pai. Não é porque uma mulher de Deus está na Bíblia que significa que ela foi uma boa mãe. Não misture as bolas. Vocês estão misturando tudo, né? Colocando tudo no mesmo barco, batendo tudo no liquidificador. Tem pessoas na Bíblia, querido, que foi um péssimo pai, uma péssima mãe. Olha para a mãe de Jacó. Ela induziu o seu próprio filho a enganar o seu esposo, a enganar o seu pai. Que tipo de ensino aquela mulher estava ensinando Jacó? É forte, né? Quando a Bíblia nos revela a palavra, não é verdade? Então, meu querido irmão que está aqui, que falou que eu falei heresia, né? Toma cuidado com o que você aprendeu, meu irmão. Toma cuidado com isso. Não é porque um homem de Deus está na Bíblia, uma mulher de Deus está na Bíblia, que significa que ela foi uma boa mãe ou um bom pai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Glória a Deus. Tá dando para compreender isso aqui? Sabe o que nós estamos aprendendo nessa live? Você não tem só que aprender a ser espiritual, mas também aprender a ser um bom pai e uma boa mãe. E corrigir, sabe por quê? A Bíblia diz, quem ama, corrige. O pai que não corrige, a mãe que não corrige, não ama o teu filho. Se você não corrige o teu filho agora, a polícia vai corrigir no futuro. O PCC vai corrigir no futuro. O Comando Vermelho vai corrigir no futuro. Se você não corrige o teu filho hoje, não adianta você querer corrigir no futuro. É hoje. Amém? Glória a Deus. Eu queria entrar aqui nas ferramentas espirituais, eu não consegui de novo, infelizmente. Tá bom, queridos? Infelizmente eu não consegui entrar de novo no contexto da palavra, mas
tá tudo bem. Quem direciona é o Espírito Santo, amém? Eu não estou aqui para trazer uma doutrina de homens, mas estamos aqui sendo direcionados pelo Espírito de Deus. Somos movidos pela palavra de Deus e pelo Espírito da verdade. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha aprendido muito nessa live. Espero que você possa ter crescido muito. Não só aprenda, para de ser tolo. O sábio aprende e pratica. O tolo aprende e finge que não aprendeu. Se você aprendeu, pegue hoje teus filhos, pega o óleo de unção, e coloque as mãos na mente do teu filho, consagre o teu filho a Deus. Ore pelo teu filho. Expulse os demônios que estão perturbando a mente do teu filho, a mente da tua filha, a mente da tua esposa, a mente do teu marido. Eu lembro no primeiro ano de casamento, não sei se minha esposa vai lembrar disso, eu era muito atacado na mente, na parte sexual, muito atacado. A minha mente, desde adolescente, era uma mente muito promíscua, muito pecadora na área de imoralidade sexual. Quantas vezes a minha esposa teve que orar pela minha mente? Porque eu falava para ela, amor, tá vindo esses pensamentos na minha cabeça. Ora por mim. E ela colocava a mão na minha mente e orava por mim. Você, homem que está aqui, qual foi a última vez que você pediu oração pela tua esposa? Não se esqueça que a tua esposa também é um canal do poder de Deus sobre a tua vida. A tua esposa também é um canal para que o Espírito Santo toque a tua vida. As mãos dela também têm poder, não é só a sua não. Amém? Glória a Deus. Então, para de ser egoísta e peça ajuda espiritual. Você que não está conseguindo vencer as suas batalhas, peça ajuda. Amém? Nem sempre você vai estar forte o suficiente, né? Mas você tem que entender que você precisa procurar auxílio espiritual. Pessoas que vão ajudar você naquela batalha espiritual. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Bênção, queridos. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer a Deus? Essa live foi bênção para a tua vida. Você aprendeu muito aqui em nome de Jesus? Deu para aprender muito nessa live? Como que está sendo essas lives para vocês aí, queridos? Vocês estão aqui acompanhando a gente aqui, já tem uns meses, né? Eu acho que a gente entrou no 3º mês agora. Como que está sendo as lives para você? Você tem crescido, tem aprendido muito aqui? Como que está sendo sua vida no dia a dia? Tem mudado você, tem transformado você no dia a dia? Espero que sim. Espero que você tenha sido transformado em nome de Jesus. Que bênção. Muita gente falando aqui que está sendo abençoado por essas lives. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Que bênção, então. Então, tudo que o Senhor tem colocado como objetivo nessas lives é para tocar o teu coração e que você cresça. Então, você tem aprendido muito aqui. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou dar só os recadinhos e a gente vai orar para a gente encerrar essa live, tudo bem? À noite, às 7 horas da noite, a gente vai estar mais um período aqui aprendendo da palavra, tudo bem? Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês. Todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite. Geralmente, 1 horinha de live, 1h30, dependendo de como que está sendo o conteúdo, tá? O que eu quero que você compreenda é o seguinte, presta bem atenção. Todos os dias, querido, de segunda a sexta-feira, eu estou com vocês aqui, tá? De segunda a sexta, das 9 e às 7 horas da noite. 2 horários. No sábado, a gente só tem um horário, somente na parte da manhã. O horário da manhã, que é às 9 horas. E no domingo, a gente também só tem um horário, que é o horário da noite. Porém, não é aqui na live das minhas plataformas, mas nas plataformas da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, tá bom? A igreja Êxodo Church, tudo bem? Então, não no fim de semana, no sábado e no domingo, não são 2 horários, é só um horário. E no sábado é de manhã e no domingo é à noite pela live da igreja, tá bom? Pelo canal da igreja. É só você jogar aí no Instagram, Êxodo Church, você vai conseguir acompanhar, né, a live da igreja, a pregação no culto de domingo. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Então, outra coisa, outra informação. Para quem não me conhece, querido, eu sou pastor, presidente, fundador da Êxodo Church aqui em São Paulo, tá? Atuo também como pastor. O ministério meu profético, né? Ajuda pessoas a abrir os olhos espirituais. Qual que é o meu objetivo como profeta do Senhor? Levar você a se conectar mais em Deus. Você ter um aprofundamento em Deus. Viver pelo Senhor. Ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Esse é o meu objetivo. Mas também eu pastoreio pessoas. Então, pessoas que estão aqui, inclusive, né?
nesse último culto, teve pessoas que veio aqui na igreja, da live, pessoas aqui de São Paulo, que moram perto aqui da região, vieram aqui no culto de domingo, né? Então foi uma bênção ontem. O culto foi poderoso, a presença de Deus veio sobre nós. Então, assim, muitas pessoas estão vindo aqui para a igreja para aprender, né? Não só aprender, mas também colher dessa unção que está sobre a nossa vida. Amém, queridos? E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu quero que vocês entendam, querido, eu estou entregando algumas coisas para vocês aqui, tá? Eu estou ensinando algumas coisas para vocês. Mas no futuro nós teremos cursos de aprofundamento. Se tudo que você está ouvindo eu te ensinar aqui nessa live, você acha que isso aqui é algo profundo, você não tem noção. O que eu vou colocar nos cursos? Profeta, esses cursos aonde que vai estar? No YouTube, tá bom? As playlists para vocês lá. Porém, terá cursos que eu não posso falar aqui nessas plataformas. Por quê? Elas derrubam os vídeos. Elas vão derrubar as lives. Tem live aqui que eu não posso falar coisas pesadas. Por quê? O algoritmo da plataforma derruba as minhas lives. Derruba os meus cursos. Tem vídeo meu que foi silenciado. Eu não posso falar. Então, eu vou ter que colocar os cursos e os livros, tá bom? Então, no futuro, terá alguns cursos pagos, mas não serão cursos que vai roubar você. Amém, amados? São cursos com preços acessíveis. R$70, R$100, porque tem o custo da plataforma, do editor de vídeo, das câmeras, da qualidade de áudio. Não é só gravar um vídeo, eu tenho que pagar pessoas para isso. Então, é custo, querido, e é muito caro. Tem um curso que eu quero fazer para vocês sobre batalha espiritual de alto nível. Esse é o nome do curso. E eu fui fazer um orçamento com um rapaz que trabalha com edição de vídeo e tudo. Ele cobrou R$5.000 só para produzir as edições. Você tem noção como que é caro as coisas? Então, assim, não é barato. Então, querido, no futuro eu preciso muito de colocar esses cursos para a gente levante financeiro para a publicação dos livros, dos outros cursos. Mas fica tranquilo que vai ter muito curso gratuito no YouTube. Você vai aprender muito, de graça no YouTube, tudo bem? Mas nos cursos que tem coisas que eu não posso falar, eu vou ter que falar dentro das plataformas e dos meus cursos pessoais. Tudo bem, querido? Então tô deixando claro para vocês isso daqui. Então, eu não posso falar, tem coisa que eu não posso falar. Uma vez eu falei aqui sobre sacrifício humano de criança. A plataforma quase bloqueou. O meu canal do YouTube foi derrubado, para quem não sabe disso. O canal do YouTube foi derrubado, então eu não posso falar muitas coisas aqui para vocês. Tá entendendo o que eu tô falando? Então eu vou ter que colocar nos cursos de plataformas de terceiros. Então esses cursos lá dentro eu posso falar o que eu quiser da palavra de Deus de maneira mais profunda, que não terá impacto nessas plataformas aqui, que é só pela misericórdia. Amém, amados? Glória a Deus. Tudo bem? Mas fica tranquilo que vai sair esses cursos antes do fim do ano. Isso você pode ficar tranquilo que vai sair. Tá bom? Os livros, eu espero também que o Senhor possa nos dar a sabedoria, a gestão do tempo, para que eles sejam lançados também antes do fim do ano, se assim for da vontade do nosso Deus. Tudo bem, queridos? Mas eu te garanto uma coisa, cada livro vai transformar vidas. Amém? O livro de batalha espiritual de alto nível, o livro do chamado pastoral feminino, o livro do chamado da mulher, que vai quebrar muito paradigma de muito pastor mercenário aí, que não coloca as mulheres para trabalhar, servir a Deus como pastoras, apóstolas, evangelistas, mestras do Senhor Jesus, evangelistas, enfim. Esse livro vai ser poderoso, vai destravar muita coisa. Dê de presente para o teu pastor. Pegue o livro e dê de presente para o teu pastor que não permite mulheres pastorear, amém? Vai ser irônico, mas quem sabe o teu pastor não vai ser aberto os olhos dele, né? Para que ele compreenda a verdade da palavra de Deus. Amém? Vai ter muito livro que você pode presentear pessoas, que vai destravar pessoas no mundo espiritual. Tem um livro que vai ser poderoso, que é Dons Espirituais, onde eu falo de cada dom de maneira profunda. O dom de palavra de conhecimento, o dom de palavra de sabedoria, o dom de discernimento de espírito, o dom de profecia, o dom do falar em línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom da fé, o dom de sinais e maravilhas e o dom de dons de curar. Os 9 dons do Espírito. Eu vou entrar de maneira profunda com vocês e você vai ter algo sobrenatural para a tua vida. Tem pessoa que tem dúvida, né? Profeta, como que funciona o dom tal? Como adquirir o dom tal? Como que funciona? Nesse livro e no curso, você vai poder aprender isso de maneira profunda. Eu ensino como você ter discernimento de ouvir a voz de Deus.
como focar e como ter o pensamento cognitivo de concentração somente na voz de Deus e desligar as outras vozes. Tudo isso eu vou ensinar nos cursos, tudo bem? Mas é aquilo, nem tudo eu posso ensinar aqui nas lives. Infelizmente. Vocês viram que teve um dia que eu comecei a falar de algumas coisas profundas aqui, eu fui advertido pela plataforma. Tá bom, queridos? A plataforma me advertiu, derrubaram o meu canal do YouTube, então nem tudo eu vou poder falar aqui. Então já estou deixando bem claro para vocês, no futuro, o profeta está cobrando o curso. Querido, eu não estou cobrando nada. Todo esse valor que será arrecadado é para publicação dos livros e dos outros cursos. Eu não tenho hoje recurso financeiro para bancar isso, eu não tenho. Então eu tenho que trabalhar com sabedoria para levantar o capital para a publicação do livro, a publicação dos cursos. Já pensou, querido, você tem uma pessoa que você está ensinando aí, um discípulo seu, você pega esse curso e fala assim, tá aqui o curso, eu quero semear na tua vida esse curso. Aprenda e você vai ser muito edificado. E essa pessoa fazer o curso e sair daquele curso totalmente transformado. Um pastor que está aqui que quer ensinar os membros de maneira profunda, não tem tanto conhecimento, você pode falar para os membros da sua igreja adquirir o curso, para que isso possa alavancar a tua igreja. Uma igreja, querido, sem conhecimento não cresce. E ela pode até crescer em número, mas cresce como um berçário, cresce como crianças. Ovelhas bebezinhas, que começam a retrucar, a bater de frente, quando o pastor corrige, não aceita a correção. Berçário. É isso que você quer para o rebanho da tua igreja? É isso que você quer na tua igreja? Pessoas mimimi, né? Pessoas que não querem compromisso com Deus? Então você pode, através dos cursos também, levar a tua igreja, né? Os membros ali, a tua liderança, a um nível muito mais profundo no poder de Deus. Amém? Então o curso não será só para você. O curso será para muitas pessoas. Esses cursos vão ser lançados, querido, anota. Diante de Deus é o que eu estou te falando aqui. Preste bem atenção. Se o curso não mudar a tua vida, em 7 dias, você pode entrar na plataforma lá e fazer a reclamação e o dinheiro é devolvido para você. O dinheiro que você investiu. Você não precisa colocar o dinheiro lá. Lembre-se de uma coisa, querido. Eu quero dizer bem claro isso para você. Eu não preciso e Deus não precisa do teu dinheiro. Tudo que nós colocamos custos nessa vida é porque nós não temos condições de bancar. Eu não tenho condições de bancar isso. Mas eu quero deixar claro para você. Se o curso não mudar a tua vida, eu te garanto isso, estou dando a minha palavra. Em 7 dias você pega entra lá na plataforma e requeira o teu dinheiro. Tudo bem? Vou deixar bem claro isso para você. Eu te garanto de uma coisa. Esses cursos que vão ser lançados, vai vir para quebrar muito paradigma. Vai vir para transformar a tua vida. Vai vir para mudar a tua mentalidade. A mentalidade da tua igreja. Se você quer que a tua igreja cresça em alto nível, e se você acha que o pouco que eu estou ensinando aqui nessa internet, nas lives, já é muito, querido, você não tem nem noção como vai ser os cursos. Você não tem nem noção. Amém? Vai ser bênção. E pode ficar tranquilo que os cursos vão ser com valores acessíveis. Não vai ser esse monte de gente mercenário na fé aí que coloca 1.000, 700, 500, 400 num curso. Besteira. Mercenários. Um curso para pagar os custos da plataforma. E os custos da mão de obra do editor de vídeo, do filmmaker, daquele que vai fazer a edição de vídeo. Enfim, é caro, gente. É caro. Pensa um serviço caro. Tá bom? Então é isso. Mas eu estou preparando o teu coração que quando sair, vai ser uma plataforma linda para você. Vai ter vários cursos para casais que eu e minha esposa nós vamos lançar aqui para vocês. Vai ter um módulo só para mulher, um módulo só para homem, um módulo para os dois, onde nós dois vamos estar sentados e falando, ensinando vocês, casais que estão com o casamento a um fio, casais que não têm conhecimento da palavra. Gente, esses cursos vão ser para destravar o teu casamento, destravar o teu relacionamento com a sua esposa. Tem muito casamento que está afundando por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Amém? Mas fica tranquilo que o que eu puder falar aqui nas lives, o que eu puder falar no YouTube de maneira gratuita, vai estar tudo disponível para vocês. Isso você pode ficar tranquilo, tá bom? Agora, o profundo, eu só vou conseguir falar nesses cursos, infelizmente. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Então tá aqui os recados dados. Eu só tô aqui motivando o teu coração, preparando você para esse momento que vai ser bênção, vai ser poderoso. Vai se preparando, gente. Vai se preparando. E detalhe, tá? Os pastores aqui da live, os pastores que estão aqui, que no futuro querem um material para edificar a tua igreja, elevar a tua igreja, levar a tua igreja, você que é pastor que está aqui na live, você que é um apóstolo, você que é um evangelista, um mestre, e você quer levar a tua igreja a um nível mais profundo,
Tem algum pastor aqui na internet? Tem algum pastor que está aqui comigo? Tem algum pastor, alguma pastora? Você pode colocar o seu nome aqui só para mim ver quantos pastores tem aqui, mais ou menos? Estamos aqui com 300 pessoas online. Tem alguém que é pastor aqui na live, que está aqui acompanhando as minhas lives já tem um tempo? A pastora Francisca falou, ela está aqui no Kauai com a gente. Deixa eu ver se tem algum outro pastor aqui que está aqui online com a gente. A Ruby Araújo também é pastora, glória a Deus pela sua vida. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, ó. Rosimar, pastora Rosimar, que bênção. Pastora Márcia, tem algum outro que é pastor aqui? Pode falar, querido, não tenha vergonha não, tá bom? Não tenha vergonha de aprender com o homem de Deus. Amém? Eu aprendo com muitos homens de Deus, muitos outros homens de Deus, e faz parte, é um alimentando o outro. Pastora Denise, né? Pastor João Alves, seja muito bem-vindo aqui, vocês são pastores. Você tá vendo que tem muito pastor aqui na internet? Diácono, presbítero, missionária. Então assim, ó, eu estou para colocar um material muito top também para vocês trabalhar na igreja. Como é um material pronto para que vocês possam galgar um degrau de elevar a tua igreja a um outro nível. Ajudar o teu pastor a um outro nível, um material para ganhar almas, como fazer visitas, qual que é as estratégias da Bíblia para alcançar pessoas, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, pastores que estão aqui, não é as pessoas que têm que ir atrás da igreja, é a igreja que tem que ir atrás das pessoas. Isso é muito importante que você entenda. Então, esse material é para você ir nas casas, visitar, fazer grupos pequenos de evangelismo, e esses pequenos grupos de evangelismo se tornarão uma igreja gigantesca, né? Vai crescer muito em número, e não somente em crescimento, mas também em crescimento espiritual, pessoas espirituais, pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Então esse materialzinho também vai estar disponível para vocês, todos os pastores que quiserem adquirir, comprar ali a apostila baratinha, a apostila fininha, para você passar com a sua igreja e ter um crescimento sobrenatural. Nós temos mais ou menos aqui na igreja 50, 70 almas. Nós temos 3 aninhos de ministério, só que tem um detalhe. Durante todo o ministério da igreja, eu sempre trabalhei CLT e tinha um restaurante. Então, o meu tempo de pastor era dividido entre família, empresa, trabalho CLT e o reino de Deus. Hoje eu trabalho só para o reino e é por isso que eu estou ganhando tempo escrevendo muito material top, muita coisa bênção para vocês. Então no futuro também, se você quiser um materialzinho bacana para trabalhar na tua igreja, apresente para o teu pastor, você me conhece, será um material totalmente bíblico, totalmente com base bíblica. E você vai levar a sua igreja em um nível muito mais profundo. Amém? Muito mais profundo. Amém, queridos? Vai ter material para você formar grupos de evangelismo, material para você formar a liderança da igreja. Como formar líderes? O que um líder precisa aprender? O que uma pessoa precisa ter de base para que ela possa crescer e ser um líder? Como que eu posso chamar uma pessoa de líder da igreja? Um diácono, um presbítero, um bispo? E quais são as classes de divisão de chamado dentro da igreja? Tudo isso vai ter para vocês, tudo bem, querido? Nesses materiais, e detalhe, gente, um material com acesso tranquilo para vocês. É só para custear o material da gráfica, o material de tudo isso para que vocês possam crescer. O meu objetivo é alavancar o reino de Deus. Alavancar. Não importa, pastor, você está na tua igreja, não importa. Não importa a placa da sua igreja. O que importa é você aplicar as ferramentas corretas para que você possa crescer. Tem muito pastor que está padecendo muito, porque ele não aplica as ferramentas corretas. Amém? A chave é aprender a palavra e aplicar. É a aplicabilidade da palavra que vai te levar ao sucesso do ministério. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vai ser bênção. Logo, logo vai ter essas novidades para vocês aí. Fica tranquilo, que vai ser poderoso para vocês. Amém? Se você acha que você tem aprendido muito aqui, você não tem noção. O que vocês vão aprender nos cursos? Amém, amados? Glória a Deus. Eu tô dando risada aqui que vocês vão se assustar com muita coisa que vocês vão ver nos cursos. Amém? Vai ser bênção. Glória a Deus. Tem um irmão aqui falando que é mentira. Mentira o quê, meu irmão? Mentira o quê? Tá vendo como o pessoal não conhece? Amém. Então, se eu tô aqui, meu irmão, para pedir dinheiro, meu irmão, eu te convido a fazer algo muito forte. Saia da live. Amém? Estude minha vida. Entra na minha plataforma. Veja o que eu ensino. Veja quem sou eu antes de julgar. Amém? Enfim, vamos orar, queridos? Vamos orar e agradecer a Deus? Vamos orar e agradecer ao Senhor? A intercessão é líder? O irmão perguntou aqui, né? Anilson Vieira. O Anilson, eu conheço ele pela cor acho que é um colete ou é um terno, né? O Anilson aqui tá...
Deixa eu tirar esse irmão aqui que ele não quer nada com Deus, não. Pera aí. Geralmente essas pessoas não colocam nem o nome deles, ó. Anti-GG. Possivelmente anti-Jesus, né? 666. Meu irmão, você entrega a sua vida a quem você quiser. A minha vida está na mão do Criador dos céus e da terra. Eu vou bloquear ele que ele não quer nada com Deus, não. Esse rapaz aí não quer nada com nada. Amém, queridos? Glória a Deus. O irmão perguntou aqui, ó. Profeta, a intercessão também é líder? Meu irmão, presta bem atenção. A intercessão não é um chamado, tá? As pessoas confundem muito isso. A intercessão é um ministério. É um serviço dentro da igreja. Geralmente, quem participa do ministério, o serviço de intercessão, são pessoas que têm um chamado mais espiritual, né? Geralmente são profetas, profetisas, são pessoas que são mais espirituais. Não são todos que querem pagar o preço para ficar intercedendo e orando. Não são todos que têm a chamada para ter uma intensidade a nível profundo de oração, tá bom? Então não, a intercessão não é um chamado. A intercessão é um ministério, é um serviço. E aquela pessoa com aquele chamado tem uma predisposição a esse ministério. Deu para entender? Glória a Deus. O meu irmão Janiel, ele perguntou assim: pastor, você precisa ver o livro de escatologia bíblica do pastor Juliano Fraga. Benção, deixa eu vou printar a tela aqui, eu vou dar uma pesquisadinha, tá bom? Benção também. E por incrível que pareça, eu estou ensinando aqui na igreja hoje, né, o curso de hoje, o curso que a igreja está fazendo hoje é de escatologia. Eu estou ensinando sobre escatologia aqui na igreja, né? Estamos no capítulo 5, se não me falha a memória, capítulo 4, capítulo 5. Sobre escatologia, que eu amo falar sobre escatologia. Amém? Glória a Deus, queridos. Benção demais. Então, se você está na intercessão hoje, a intercessão não é o teu chamado. A intercessão é uma forma de servir a Deus. É um ministério. Você tem um chamado que talvez você ainda não descobriu. Amém? Glória a Deus. A minha irmã perguntou, profeta, o senhor tem ADM na live? Não tenho, minha irmã. Preciso colocar alguns ADMs aqui. Tá bom? Glória a Deus. A minha irmã está perguntando, profeta, eu estou precisando do material de jejum. Minha irmã, tem mais de 30 horas de conteúdo no YouTube que eu gravei somente sobre jejum. Tá tudo lá. É só assistir, minha irmã. No YouTube tá assim, ó, Profeta Lucas Jerônimo. Todas as minhas redes sociais tá com o mesmo nome, tá bom? Mesmo nome em todas as redes sociais. Kawaii, TikTok, YouTube e Facebook, YouTube, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook. Todas estão com o mesmo nome, Profeta Lucas Jerônimo. Então, se você for lá no YouTube, tem mais de 30 horas. Quem quer aprender sobre jejum aí, vai lá que tem mais de 30 horas. Tem mais de 30 horas eu falando somente sobre a pessoa do Espírito Santo. Somente sobre a pessoa do Espírito Santo. Para quem não entende quem é o Espírito Santo, o que ele faz, qual é os propósitos dele, tá tudo lá, gente. Gravado gratuitamente. É só ir lá no YouTube e assistir. Amém? Vou falar para vocês mais para frente como descobrir o seu chamado, como crescer com Deus e ter o diagnóstico do seu chamado, tudo bem? Mas a gente já vai aqui para 2 horas de live. Eu vou ter que finalizar, gente, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Amém? Teve uma live também que eu falei sobre os 5 ministérios aqui de maneira bem resumida. Também está nas lives passadas aqui. Talvez umas 10 lives para trás. Eu falei sobre os 5 ministérios, os chamados, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém, queridos? Bênção demais. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Feche os teus olhos, queridos. Vamos falar com o Senhor. Teu nome. Teu nome. Glória a Deus. Vamos orar? Amado Deus, eu quero te agradecer por essa live, Senhor. Obrigado, Jesus, por cada ensino. Obrigado, Senhor, por cada revelação, cada aprimoramento na Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido um Deus tão presente em nossas vidas. Um Deus tão amoroso, tão grande sobre nós. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu conhecimento sobre nós, pela revelação da Tua palavra em nossos corações. Pai, nós pedimos para que o Senhor venha derramar poder sobre nós, glória, autoridade, virtude, que nós possamos, em nome de Jesus, através desses conhecimentos, crescermos, Pai, na graça e no conhecimento, no poder e na unção, na glória e na virtude, na manifestação, Senhor, da Tua glória sobre nós. Nós te adoramos, ó Pai, te bendizemos,
Te agradecemos, Pai, por cada momento, o respirar. Senhor, obrigado, porque nós estamos hoje, levantamos, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua glória seja em nós manifesta. Nos encha, nos revele e nos ensine a cada dia. Eu oro, Senhor, e Te agradeço. Ó Pai, venha com a Tua intervenção sobre cada vida que precisa de cura. Cura, Senhor, emocional na alma e cura também física. Espírito Santo, venha com a Tua cura sobre cada um agora. Que eles sintam, Pai, o toque do Teu Espírito sobre eles agora. Em nome de Jesus. Que eles sintam, Pai, o fogo do Teu Espírito sobre eles agora. Sejam tocados pela Tua presença. Sejam tocados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e eu abençoo cada vida que está nessa live. Cada pessoa, Senhor, que entrou aqui no meio, talvez quase no final. E algumas que estão desde o início dessa live. Que eles possam crescer cada vez mais, Pai, na Tua palavra e no Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Te agradecemos. Amém, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Que Deus abençoe sua semana. Tenha uma semana abençoada, poderosa. E lembre-se, querido, sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus. Quanto mais sacrifício, mais fogo do Senhor. Quanto mais sacrifício, mais autoridade. Quanto mais sacrifício, mais o nome dele tem poder na tua boca. Amém? Um abraço, meu irmão. Deus abençoe tua vida. Até a noite, para quem for entrar à noite. Espero você em nome de Jesus. Às 7 horas da noite estaremos aqui para mais um período de ensino e aprimoramento e forjamento na presença do Senhor. Tá bom? Um abraço, amado. Fica na bênção em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.